Olá, amigos e amigas! O tema do canal Palavra do Cristão de hoje será Cristianismo Light. Nos dias de hoje, o cristianismo está cada vez mais distante daquele vivido pelos primeiros cristãos. De fato, a igreja primitiva em nada se assemelha com a atual. Princípios foram perdidos, fiéis não são mais, e a evolução social, ou regressão, como preferirem, com a inversão de valores e as opiniões contraditórias, tomou o lugar das Escrituras. Atualmente, se interpreta as Escrituras com o fim de burlá-las. Quando não, passagens inteiras são removidas ou ignoradas com o fim de implementar o politicamente correto na Bíblia. A lei, porém, não muda, e ignorá-la não a tornará inexistente. Tudo isso acontece porque as pessoas querem levar uma vida mais leve, seja na alimentação, seja na religião. Tudo agora é diet, light ou fitness. E parece que isso chegou até mesmo na fé. Isso significa que as pessoas querem viver conforme as suas próprias regras. A Bíblia vem sendo vista hoje como um livro comum, uma história de fantasia, uma utopia. Com isso, o cristianismo passou a ser considerado uma religião a mais, no meio de tantas outras. Por essa razão, o ateísmo também vem crescendo, bem como o descrédito para com a figura, bem como para o que representa Jesus, o Filho de Deus. Contudo, com isso, ignoram-se também fatos históricos atestados, como a existência real de Cristo. Ainda que você não o considere como enviado de Deus, ou como Filho de Deus, ele de fato existiu. E a história prova isso. O cristianismo light se traduz como aquele que se adequa ao fiel, ou seja, o crente não precisa seguir normas ou mandamentos, mas ele mesmo que cria as suas próprias regras. E ainda assim se considera um seguidor de Cristo. Isso dá a ele o direito de criticar a igreja, a Bíblia, o pastor, o padre, os irmãos de caminhada, enfim, tudo aquilo que é visto sob o ponto de vista do sagrado. O cristão light vive tudo que o mundo prega e a Bíblia condena. Mas, ao seu modo de viver, ele está certo. E suas ações o levarão à salvação. Digo a vocês que é melhor ser um ateu convicto do que um cristão light. Porque aquele que se considera cristão e age dessa forma não será lembrado no último dia. Não adianta você ir à igreja por costume ou obrigação, ou mesmo escutar músicas cristãs porque as considera bonitas. Quem está entre o sacro e o profano já não serve a Deus, pois é impossível servir a dois senhores. A mesma pessoa que curte uma balada, bebe todas e sai com todas, usa um crucifixo no pescoço, vai à missa ou ao culto, recebe o corpo de Cristo no domingo, mas na segunda volta a ser quem ele é. Domingo é o dia do Senhor, diz ele. Então, ele guarda um dia para ser quem é realmente nos outros 6. O pior nisso tudo é que grande parte dos cristãos são assim. Eu poderia dizer, sem medo de errar, ou sem peso na consciência de estar julgando antecipadamente, que 80% dos cristãos não são de fato. Eles assim se consideram por convicção ou simplesmente para demonstrar que tem alguma religião, para ser incluso em uma maioria. O Brasil pode ser o país mais cristão do mundo, mas isso é meramente estatístico. A corrupção aqui é cultural. A desonestidade parece vir de berço. E não devemos nos esquecer das mortes a cada ano, que superam países em guerra, como Iraque e Síria. Em média, morrem cerca de 60 mil brasileiros todos os anos. Se o cristianismo prega o amor ao próximo, como um país com a maior concentração de cristãos pode permitir tamanhas atrocidades? É exatamente porque os cristãos não são suficientemente cristãos, isto é, não são imitadores de Cristo. O Brasil é um dos raros países que ditos cristãos são favoráveis à pena de morte e ao aborto. Aqui também existem inúmeros cristãos comunistas. Isso mesmo, ainda que o comunismo abomine qualquer tipo de religião. Aliás, Karl Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Já Antônio Gramsci, um dos maiores teóricos comunistas e expoentes dessa vertente, afirmava veementemente que as bases do cristianismo deveriam ser destruídas para que o comunismo fosse implantado. Sem nos esquecermos de que em países comunistas apenas os líderes são idolatrados, porque livros cristãos
tal como a Bíblia, são proibidos, pois para eles deturpam o sentido do comunismo, ou seja, o ideal comunista. Nesses países, somente livros que defendam o regime são permitidos, tal como o Manifesto Comunista. Para os comunistas, o Deus dos cristãos é uma fantasia. O Brasil é de fato uma nação curiosa aos olhos de muitos, inclusive de nós mesmos. Muitos dizem, em tom de brincadeira, que o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, não apenas pelos malabarismos que fazemos para pôr as contas em dia ou para resolver algum problema, mas também porque somos famosos pelo jeitinho brasileiro, que quase sempre é entendido como esperteza, uma desonestidade. E essa malandragem cultural também existe em algumas igrejas, bem como em seus líderes e fiéis. As igrejas de hoje querem ser modernas, contemporâneas e livres para todos os públicos, ainda que isso contrarie os ensinamentos bíblicos. Atualmente, tudo convém se atrair clientes, fiéis. Mas em igrejas que pregam a teologia da prosperidade e o sucesso financeiro, não se pode impor barreiras aos participantes. Do contrário, o dízimo não entra, não é mesmo? Pequenas igrejas, grandes negócios. No nosso tempo, muitas empresas funcionam disfarçadas de igrejas. E por lá, a cura é prometida e garantida, como um serviço que você contrata ou mesmo um produto que você compra. Porém, como todo produto e serviço, existem as condições de garantia. Dentre elas, se destaca uma exceção. Você não será curado se não tiver fé suficiente. Assim, os líderes podem proclamar inúmeros milagres sem se preocuparem se alguém vai se curar ou não. Afinal, é questão de fé. Ser líder religioso hoje é fácil por demais. As igrejas são imunes a impostos e você nem precisa garantir nada. Depois da morte de Cristo, os apóstolos e discípulos de Jesus tinham que mostrar serviço e ainda eram perseguidos pelos romanos. Todos os apóstolos tiveram uma jornada tortuosa e todos eles morreram de forma bastante dolorosa. O Estado, embora seja laico, ainda imuniza templos de qualquer culto. Isso, infelizmente, facilita a ação de charlatões. Mas não podemos esquecermos da importância das igrejas e seus trabalhos sociais essenciais. Porém, o que se debate aqui é que o jeitinho brasileiro se perpetuou em todos os lugares, de modo que a corrupção e a desonestidade no Brasil atingiram níveis inimagináveis. É claro que as igrejas não devem limitar a entrada de quem quer que seja. Se a igreja tem preferência ou faz acepção de pessoas, ela não passa de um espaço murado e nada mais. A igreja deve receber e acolher a todos, sem distinção de cor, raça, credo ou identidade sexual. Contudo, alguns líderes hoje não estão preocupados se você foi à igreja porque sua mãe está doente, seu pai é alcoólatra, seu irmão está envolvido com drogas, se seu casamento está à beira da ruína ou se sua empresa está quebrando. Muitos deles se preocupam com a quantia que você deixará como oferta ou qual será o dízimo mensal que você pagará. Infelizmente, essa é a mais pura verdade. Líderes com experiência sabem falar o que os fiéis querem ouvir. Eles sabem que a maioria procura a Deus na dor e não por amor. Portanto, muitos daqueles que estão presentes estão à procura da cura de um câncer, de uma luz no fim do túnel, de uma resposta ou mesmo de uma libertação de alguém próximo a ele. Em todos os encontros, você verá os mesmos tipos de pessoas, pois os seres humanos são muito parecidos. Então, se autoproclamar um profeta hoje é muito fácil. Basta dizer o que as pessoas querem ouvir, ou simplesmente falar palavras aleatórias, tais como: Deus hoje está curando alguém de câncer, tome posse dessa cura, meu irmão. Atualmente, falar o óbvio é sinônimo de dom espiritual. Mas nada disso teria o mesmo efeito se não fosse um marketing pesado que muitas igrejas utilizam. A propaganda é a alma do negócio e muitas igrejas a usam de maneira efetiva. Convidam pessoas que supostamente foram curadas para darem seu testemunho. Divulgam milagres e curas como certas, bastando apenas que você compareça no dia e na hora marcada. Sem esquecer, gente, que tem muitos eventos de igreja que convidam ex-viciados em drogas e até ex-morto. Isso mesmo. Eu já vi igreja divulgar evento de pessoas que haviam morrido, descido ao inferno e voltado. Ou mesmo que foram curadas da AIDS. Bem, gente, a gente sabe que Deus pode tudo. Mas isso está mais para charlatanismo do
do que realmente para uma cura real. Ademais, esses testemunhos de curas, por vezes, são ridículos e dão a impressão de serem teatrais. Certos indivíduos chegam a afirmar que foram curados de doenças que sequer existem. Todos sabem que o demônio pode nos deixar doentes a ponto dos médicos sequer compreenderem a natureza da doença. Contudo, vê-se em muitos desses casos que a pessoa entrevistada jamais esteve enferma, pois ela sequer sabe descrever a própria enfermidade que lhe afligia. Muitos desses testemunhos parecem que foram comprados, com o intuito de passar a imagem de que o poder de Deus é exclusivo daquela igreja. O ativista Mahatma Gandhi disse algumas frases sobre o cristianismo durante a sua vida. Eu irei citar duas, apenas a título de exemplo. Primeira frase: eu seria cristão, sem dúvida, se os cristãos o fossem 24 horas por dia. Segunda frase: amo o cristianismo, mas odeio os cristãos, pois não vivem segundo os ensinamentos de Cristo. Bem, gente, essas frases, à primeira vista, parecem afrontar os cristãos. Contudo, se observarmos os praticantes de outras religiões, tais como o hinduísmo, o budismo, o judaísmo e o islamismo, nos deparamos com uma realidade totalmente diferente. Isto é, eles realmente seguem as suas religiões e respeitam os seus dogmas. Assim, um judeu será um judeu, um muçulmano será um muçulmano, um budista será budista, e assim por diante. Mas um cristão dificilmente será cristão. Quando o muçulmano chega de viagem a outro país, a sua primeira preocupação é saber em qual direção está a cidade de Meca, para que ele possa orar. Um judeu sempre usará o quipá em sua cabeça como sinal de fé, e seguirá à risca a sua rotina de orações. Um cristão, pelo contrário, quando viaja, quer saber quais são os melhores pontos turísticos e os melhores lugares para se divertir. Dificilmente ele visita templos e igrejas. Sem esquecer que o dito cristão quase sempre aproveita os feriados cristãos para viajar. Nesse caso, poderíamos citar a Semana Santa, o Corpus Christi, o Natal, dentre outros feriados. Se autodeclarar cristão quando não se tem uma religião é uma prática comum, embora a pessoa sequer conheça o que de fato é o cristianismo. Quando não se pratica nenhuma religião, é melhor não se considerar um fiel. Duas frases que eu sempre escuto são: eu sou cristão, mas eu não concordo com a posição da igreja sobre tal assunto. Ou, eu sou cristão, mas nem por isso sigo todas as regras impostas pela minha denominação. Tais frases beiram o cúmulo do absurdo. Se você não concorda com a fé que pratica, dê lugar a outro. Toda e qualquer igreja cristã terá regras, e a maioria delas são baseadas nas Escrituras. É possível ser cristão sem praticar religião? Sim, é possível. Mas a pessoa teria que seguir uma rotina diferente e teria que se policiar para não cometer pecados banais todos os dias. Isso poucos conseguem. É por essa razão que a maioria opta por exercer o cristianismo em alguma denominação religiosa. Então, alguém poderia dizer que tem empatia pelo cristianismo e praticá-lo ao seu jeito, ao seu modo? O risco de estar indo contra os mandamentos é muito alto, porque geralmente as pessoas que se autodeclaram cristãs, mas que não seguem nenhuma religião, quase sempre vivem duas vidas, uma mundana e uma supostamente cristã. Seu coração está em Deus, mas sua mente está no que o mundo oferece. Pessoas assim não são cristãs realmente. Mas é bom lembrar que de nada adianta dedicar-se inteiramente a uma denominação e manter os mesmos erros de sempre. É muito comum pessoas passarem mais tempo na igreja do que com a família. E por vezes, nas raras ocasiões em que se reúnem com os seus, são frias, sem atenção e altamente críticas. Criticam a roupa da prima, a bebida do irmão ou o fumo do tio, mas não veem a trava que está nos próprios olhos, a língua atrevida e tampouco as atitudes anticristãs que pratica. Como tudo hoje, o cristianismo caminha por uma estrada diferente da traçada por Cristo. O que se deve fazer é voltar novamente para Deus, acolher sua mensagem e amar o próximo. Agindo assim, poderemos ser cristãos e, ao mesmo tempo, nos dedicarmos à família, aos amigos e às coisas que nos fazem felizes. Não precisamos de um cristianismo light para sermos cristãos. Precisamos apenas amar a Cristo na pessoa de cada um.
Agindo assim, obedeceremos todos os mandamentos. Devemos fazer pelos outros somente aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais.